tudo que é bom dura pouco, né? Estamos no último dia de Horseman Show. Foi uma semana muito legal, com muito conhecimento, compartilhamos muita matéria boa, muita coisa legal. E vocês também interagiram com a gente, que foi espetacular, tiraram dúvidas, perguntaram, compartilharam no Instagram, nas redes sociais. Isso tornou o congresso grandioso, é muito legal isso. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que compartilhá-la, né? E vocês fizeram isso muito bem, né? E se você ficou com alguma dúvida, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, todas as perguntas serão respondidas lá, tá? Fiquem tranquilos, nós vamos responder tudo. Quem acompanhou meus stories no Instagram do Congresso Horseman Show, tem algumas dicas lá, eu passei o número lá, você já deve ter recebido um e-mail. No site do Congresso tem o número também do WhatsApp, então não deixe nada para trás. Então se cadastre no WhatsApp, mande uma mensagem Horseman Show e participe do grupo de perguntas e respostas sobre o Congresso, tá, gente? Essas perguntas vão ser só sobre as palestras do Congresso. Então nós vamos revelar o que é o bônus 4. O que é esse bônus surpresa de quem adquiriu o acesso ouro? Nós decidimos revelá-lo pois ele pode mudar a vida de quem quer viver do cavalo. E a gente vai falar agora para vocês. É a chave que vai abrir as portas para você que quer viver do cavalo. O que é o bônus 4? É um grupo de empreendedores equestres, onde vai ser compartilhado com vocês experiência, conhecimento que vem dando certo no ramo equestre. Então, se você é um amante do cavalo, pretende viver do cavalo, você precisa empreender, saber empreender. E é para isso que o grupo Horseman Show está aqui. Hoje pode ser o último dia do Congresso Horseman Show, mas será o início de uma comunidade forte que trabalhará em prol do crescimento de todos. Mas pode ser que você nem conheça ainda, nem saiba o que é o acesso ouro, pode ser que você esteja assistindo o Congresso hoje a primeira vez, né? O que é o acesso ouro? Primeira coisa, o acesso ouro te dará acesso a todas as palestras do Horseman Show 2018. Você poderá assistir as palestras que você perdeu na hora e quando você quiser. Você sendo um membro do acesso ouro, você também terá alguns bônus. Vai participar de uma comunidade secreta no Facebook, terá acesso às 15 palestras mais assistidas do ano passado e vai ter também um suporte técnico, onde a gente estará esclarecendo algumas dúvidas que vão surgindo no decorrer das palestras. E o bônus 4, que nós acabamos de explicar, acabamos de desvendar para vocês, que é essa comunidade empreendedora do ramo do cavalo. Então, vamos dar início à primeira palestra de hoje, para eu não prolongar muito a nossa noite, e depois eu te dou mais detalhes sobre esse assunto. E para abrir a última noite de Horseman Show, nós vamos ter uma palestra incrível. Uma palestra que vale por duas, pois vão ter dois profissionais extraordinários. O Dr. Gustavo, que participou ano passado já, falando sobre a parte de odontologia, que foi um sucesso, foi uma palestra bem completa, o pessoal gostou muito. E esse ano ele convidou o Ricardo Cabalé, que vai falar sobre embocaduras. Então a gente uniu dois temas super legais numa palestra maravilhosa. Vamos conferir? Olá pessoal, meu nome é Gustavo Araújo, sou médico veterinário, formado pela Universidade de Alfenas em 2002. Atualmente trabalho somente na área de odontologia equina. Bom, gostaria de agradecer ao Leonardo Feitosa por mais uma vez estar participando do Congresso Horseman Show. Esse ano nós vamos falar sobre odontologia equina relacionado à parte de embocaduras, tá? Vamos falar um pouco sobre o bem-estar, sobre a utilização de embocaduras, tudo isso relacionado aos problemas mais comuns que nós encontramos na parte odontológica do cavalo. E para isso, esse ano, eu convidei meu amigo Ricardo Cabalé, que é um treinador de cavalos, e ele vai nos ajudar nessa parte de embocaduras. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Obrigado, Leonardo. É um prazer estar aqui esse ano, participando do Congresso Horseman Show. E o nosso objetivo aqui hoje nessa palestra é capacitar você na escolha da embocadura ideal para o seu cavalo. Bom pessoal, então dando início à nossa palestra, primeiramente eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a anatomia da cabeça do cavalo
e essa parte dental, para que a gente possa entender os problemas que mais comumente acontecem dentro da boca de um cavalo e poder relacionar isso a essa questão da embocadura, da utilização da embocadura, o qual nós vamos abordar mais para frente. Então eu vou usar como exemplo aqui, tá? Vou pegar esse crânio aqui para a gente começar a entender um pouco melhor. Uma coisa superficial sobre a anatomia do crânio, tá? Dessa parte óssea. Então o que nós precisamos saber? Aqui nós temos a mandíbula, tá? O ramo mandibular, que é essa parte inferior, a maxila, essa parte superior, os incisivos, que são os dentes da frente do cavalo, que são mais fáceis para poder visualizar, né, no animal, para quem não tem costume e tal. Os caninos, também conhecidos como gavião, depende da região, eles têm um nome diferente, mas são os caninos, tá? Os pré-molares, tá? Os pré-molares, nós temos que falar sobre o dente de lobo. O dente de lobo é o primeiro pré-molar do cavalo. Nós vamos abordar esse assunto um pouco mais na frente, mas sabemos que o dente de lobo é o primeiro pré-molar do cavalo. Aí temos o segundo, o terceiro e o quarto pré-molar. Os pré-molares, o segundo, o terceiro e quarto pré-molar, eles têm a muda dental, a troca de dentes para dente de leite e dente definitivo. Isso vai ser importante na questão de embocaduras também, tá? E os molares, tá? Que é o primeiro, segundo e terceiro molar. Eles já nascem definitivos, ok? E também nós precisamos saber que o dente do cavalo, ele é dividido em três partes, tá? A parte da coroa clínica, que é a parte exposta, que fica dentro da boca, a gente consegue enxergar, tá? Dentro da boca do cavalo. A coroa de reserva, que está dentro do osso, e a raiz. E o dente do cavalo, ele está sempre em erupção. Tá? Mais uma vez aqui, a gente usar como exemplo. Tá? Então o dente, ele é grande, tá? Aqui dentro do osso, e ele vai erupcionando. Então o de cima desce e da arcada inferior sobe. Tá? E ele existe uma angulação natural, tá? Que com essa mastigação e o desgaste do dente vão formar as pontas de esmalte dentário, que na arcada de cima forma virado para o lado da bochecha e na arcada inferior para o lado da língua. Tá? E também, muito importante, a articulação temporomandibular, a ATM. Tá? Tudo isso, todo esse conjunto de incisivos, molares e articulação temporomandibular, que vão fazer que no tratamento de odontoplastia, que é a grossagem do dente, nós vamos fazer o balanceamento dessas arcadas. Tá? Então é um conjunto onde nós vamos fazer um balanceamento para um bom funcionamento da mastigação. E além disso, os desgastes irregulares, né? Os sobrecrescimentos. Um dente acaba ganhando a disputa de desgaste do outro. Então, aí nós vamos ver um pouco mais para frente desses problemas relacionados ao dente. E o que nós temos que entender também a respeito da cabeça do animal, relacionada a essa questão de embocadura, de cabeçada, tá? Nós temos que saber que é uma região que tem todo um plexo de inervação, de vasos sanguíneos, músculos, tá? Ligamentos. Então é uma região bastante sensível. Né? E você vai estar colocando uma embocadura, que é de um material metálico, de um material duro, em contato com toda essa parte sensível do cavalo, seja dentro da boca, quanto fora da cabeça, no caso da cabeçada, que ela vai estar passando sobre a musculatura, sobre a pele e sobre os dentes. Ali também estão dentes do lado de dentro da boca. Então nós temos que entender esses problemas, e isso causa bastante incômodo no animal se tiver algo errado dentro da boca do animal. Então por isso a importância de uma boa escolha da embocadura, que é o que nós vamos ver um pouco mais para frente. Bem pessoal, agora nós vamos falar do dente de lobo. O dente de lobo é o primeiro premolar do cavalo. Ele é um dente que não tem função mastigatória, porém prejudica muito na utilização de embocaduras. Eu vou pegar aqui o crânio para estar mostrando a localização mais ou menos onde fica esse dente, ok? Então, nós temos aqui o segundo premolar e ele fica logo à frente do segundo premolar. Claro que ele pode sempre se deslocar por esse espaço aqui, não exatamente próximo, mas sempre nesse espaço, tá? Dessa forma, aqui e aqui. E ele pode se apresentar também na arcada inferior, tá?
Esse dente, durante o procedimento dental, ele deve ser extraído exatamente para não prejudicar a utilização da embocadura e, consequentemente, o treinamento do animal. Na imagem nós podemos ver que há um desgaste já de contato da embocadura sobre o dente. E esse dente, como nós podemos ver na imagem, ele pode ter diversos tamanhos, tá? E vários formatos. E alguns podem ocorrer de eles estarem incluso dentro da gengiva, tá? E aí a sua identificação se torna mais difícil. Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da idade dos animais e as trocas dentais. As trocas de dente de leite ou dente decíduo para o dente definitivo, tá? Nessa tabela, nós podemos observar que, principalmente dos 2 anos e meio até os 4 anos e meio do animal, nós temos bastantes trocas dentais, dos premolares e dos incisivos. Então, se a gente for pensar, em 2 anos nós temos mais de 20 dentes ocorrendo essa troca. Então você imagina toda a reação fisiológica e inflamatória que está ocorrendo dentro da boca do cavalo. Isso sem falar na questão das pontas de esmalte dentário que já existem no animal novo. Então, por isso, essa preocupação, principalmente até os 4 anos e meio de idade, por estar havendo toda essa mudança, toda essa alteração dentro da boca do cavalo. E vale lembrar que nesse período o ideal é que se faça uma revisão dental no animal a cada 6 meses. Não que necessariamente vai ser necessário realizar um procedimento, um tratamento, mas que se verifique que pelo menos não tem nenhum dente de leite retido, entendeu? Que pode estar prejudicando esse animal a mastigação e pode estar prejudicando também o treinamento do seu animal. Sobre essa questão da idade também, eu gostaria de relatar duas, vamos dizer assim, que são 2 curiosidades, tá? Para você identificar a idade do seu animal. Não que você vá acertar a idade correta do animal, mas que tenha uma noção se é um animal mais novo ou mais velho, entendeu? Pensando nos dentes incisivos, que são dentes de fácil visualização, quando a gente olha na parte oclusal, na parte de contato do dente, quanto mais triangular é o formato, que a gente chama de estrela dental, quanto mais triangular, mais velho o animal. Isso se dá devido à anatomia do próprio dente, anatomia e morfologia do próprio dente. E uma outra curiosidade para a idade, quanto mais angulado o dente do cavalo, como a gente vê na imagem, mais velho é o cavalo, tá? Então, 2 curiosidades aí que acho que vale a pena para a gente identificar se é um cavalo mais velho ou se é um cavalo mais novo. Não necessariamente você vai aprender a ver a idade correta e exata do seu animal. Nessa imagem, nós estamos vendo o dente de leite já extraído. Então você vê que ele é pequeno e a gente costuma chamar isso de capa dental também. E na imagem ao lado, dá para ver na arcada inferior que tem um dente definitivo nascendo e o dente de leite retido sobre o dente definitivo. Isso com certeza está prejudicando o animal na mastigação e no seu treinamento. Bem, pessoal, agora eu queria falar sobre travagem, sobre palatite, ok? É um assunto até meio polêmico, principalmente referente aos tratamentos que existem por aí. Tá? Então, primeiro nós vamos entender o que é essa travagem, o que é essa palatite. Isso é um aumento de volume que ocorre no palato, no céu da boca do cavalo. Isso acontece em 2 fases da vida do animal, em 2 momentos. A primeira é até 4 anos e meio, 5 anos, que você está tendo todas as mudas de dentes de leite, como a gente já viu, para dente definitivo. Então você tem um dente morrendo e um dente nascendo. Isso causa uma reação de inflamação até fisiológica ali. E toda inflamação tem um acúmulo de líquido. E o líquido vai acumular onde? No céu da boca. Por quê? Porque o cavalo come de cabeça baixa. Então, por gravidade, esse líquido vai acumular no céu da boca do animal. E no segundo momento, no cavalo mais velho, são as questões de feridas na bochecha, principalmente, causadas por ponta de esmalte dentário. Isso também vai causar uma inflamação, um acúmulo de líquido, e esse líquido, por gravidade, vai descer para o céu da boca do cavalo. Então, pessoal, não se corta, não se queima, não se aplica nada. Você tem que chamar um profissional para avaliar realmente o quadro e que normalmente esse problema está relacionado à parte dental.
Bem, até agora eu comentei sobre problemas dentais. Agora nós vamos identificá-los, saber quais são esses problemas, tá? Os problemas mais encontrados dentro da boca de um cavalo relacionado a dente. Então nós vamos ter as pontas de esmalte dentário, que é um crescimento excessivo do esmalte dentário do cavalo. Essas pontas, na arcada superior, elas se formam para o lado da bochecha e na arcada inferior se formam para o lado da língua. E aí os outros problemas que são mais de angulação, que são as cristas transversas excessivas, os ganchos, as rampas e os degraus. Esses são os mais encontrados. E todos esses problemas estão relacionados a essa disputa de desgaste entre os dentes que existe. Então, por um desbalanceamento, por algum problema, ele acaba desgastando mais um dente do que o outro. E para ilustrar tudo isso que a gente falou até agora, sobre os problemas dentais, eu gostaria de mostrar algumas imagens para poder estar exemplificando aí o que a gente encontra no dia a dia. Claro que os problemas são muitos, tá? Mas eu separei algumas poucas imagens só para a gente ter uma noção do quão agressivo e do quão complicado pode ser um problema dental para um cavalo. O quanto isso pode ser desagradável para ele na mastigação e na utilização da embocadura. Então nessa imagem dá para a gente ver que tem uma ferida na bochecha causada pela ponta de esmalte dentário. Veja o tamanho dessa ferida. Imagine esse cavalo mastigando o tempo todo e essa ponta de esmalte dentário o tempo todo ferindo a bochecha. Ele não consegue cicatrizar essa ferida. Por quê? Porque o fator que está causando isso está ali presente o tempo todo. Nessa outra imagem também, uma ferida. Você vê só que essa ferida, como ela não tinha sido limpa ainda, você vê que tem um acúmulo de um material amarelo sobre ela, que é fibrina. Essa fibrina é uma tentativa do organismo em cicatrizar a ferida, só que ele não consegue devido à ponta do esmalte dentário. Essa está bem ilustrada, eu acho. Eu acho que essa ponta do esmalte dentário está bem característica e dá para ver o quanto isso pode prejudicar o animal. Como eu tinha falado, essa é uma situação de um degrau. O que aconteceu? O dente superior ganhou a disputa de desgaste do dente inferior. Então um cavalo desse, falando sobre a parte de treinamento, de embocadura, como que você vai conseguir flexionar um cavalo desse, que quando é feito esse flexionamento, né, um cavalo ceder a nuca, por exemplo, há um pequeno deslocamento da mandíbula. Como que a mandíbula vai se deslocar se tem um degrau no dente desse, prejudicando a performance do animal? Esse é o mesmo caso, só que o dente de baixo ganhou a disputa de desgaste com o dente de cima. Vai ocasionar o mesmo problema, tanto mastigatório quanto de performance. Esse é um gancho. O gancho é bastante comum ocorrer em cavalos prognatas. Por quê? Quando você tem a arcada superior se deslocando sobre a inferior, aquele dente identificou que é o segundo premolar, parte dele não tem contato com o dente de baixo, então vai ter esse sobrecrescimento. E essa situação, na embocadura, quando a embocadura encostar ali, por ele ser um dente que está grande, ele vai ter uma vibração maior no dente. Isso também causa muito incômodo e normalmente faz que o cavalo levante muito a cabeça quando exigido algum treinamento. Mais um caso de gancho. Esse é um caso bastante grave. Esse gancho já estava atingindo a mandíbula. As fotos dentro de boca são fotos um pouco complicadas de serem tiradas, mas eu acho que dá para ilustrar bem o quanto isso está prejudicando o animal. Um exemplo de retenção dos dentes descidos, dos dentes de leite. Se você vê a linha externa de dentes, são os dentes de leite. E os dentes definitivos já crescendo na linha interna da mandíbula. E para finalizar, pessoal, vou falar um pouco sobre os principais sintomas que ocorrem quando o cavalo está com um problema dental. Os principais são 5 sintomas, tá? E depois vou falar de um 6º sintoma só. Tá? Então, o animal que tem um emagrecimento progressivo, tá? O animal que tem dificuldade em ganhar peso, é um cavalo que se alimenta bem, recebe uma ração de boa qualidade, um volume de boa qualidade, mas não tem o score corporal desejado. Tá? Ele não está no peso desejado, não tem a performance desejada. Tá? Então esse é um cavalo que tem dificuldade em ganhar peso. Okay?
o cavalo que tem ou excesso de salivação, que indica problema, ou a sua falta. A falta da salivação também está indicando um problema. Tá? E o animal que quando vai se alimentar, principalmente quando está no coxo, ele derruba o concentrado, a ração, o capim, o feno, para fora do coxo. Tá? E alguns animais chegam a levar esse alimento até o coxo de água, para tentar amaciar um pouco esse alimento, para que facilite a mastigação desse alimento. E o sexto sintoma, que daí vai entrar nesse tema da nossa palestra, que é a reação a embocaduras. Tá? Animais que têm problemas de treinamento quando estão utilizando ou bridão, ou freio, ou no início da doma, seja o que for. Tá? E para isso eu queria chamar aqui, para me ajudar, o Ricardo, que tem mais condições técnicas de estar explicando essa situação das embocaduras frente aos problemas dentais. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Ricardo, chega aí para a gente trocar uma ideia. Valeu, Gustavo. Muito bacana o que a gente aprendeu até agora. Mas eu queria pedir para você, antes da gente entrar no termo das embocaduras, eu queria que você me dissesse assim, como eu posso estar identificando esses problemas? Eu posso estar apalpando? Qual a maneira certa de apalpar o meu cavalo, para eu saber que horas que eu tenho que chamar? Tá, bem, essa é uma situação bem complicada, na verdade. Por quê? Porque esse exame, tá, para você estar olhando o dente do cavalo, ou palpando, que é mais arriscado ainda, para mim, que sou um profissional, que trabalho com isso todos os dias, para uma boa avaliação dental, eu preciso que o animal esteja sedado, com a boca limpa, com a utilização de um abre-boca, que é um equipamento que se apoia no incisivo e vai ajudar eu a olhar dentro da boca, com um bom foco de luz para que eu enxergue dentro da boca. Tá? E sem esse aparato, sem a sedação, eu diria que é bastante arriscado. Tá? Mesmo para quem está acostumado a mexer com cavalos todos os dias. Tá? A mordida de um cavalo pode dilacerar um dedo. Então, a única coisa que eu acho que é o principal é observar esses sintomas. Tá? Os sintomas clínicos nos quais eu falei. Tá? E no mais, na dúvida, por segurança, eu acredito que seja melhor chamar um profissional habilitado a realizar esse exame. Ok, obrigado. Certo? Então tá joia. Então agora nós vamos começar a falar um pouco mais sobre embocaduras e com o decorrer da palestra nós vamos ligando essa situação das embocaduras aos problemas dentais, as reações específicas da utilização da embocadura aos problemas dentais. E aí daqui para frente nós vamos contar aí com o Ricardo para estar esclarecendo isso aí pra gente. Bom pessoal, agora a gente vai entrar diretamente na parte de embocaduras e para ilustrar melhor, nós temos uma égua aqui que a gente vai usar e vai ficar mais fácil eu estar mostrando para vocês algumas regulagens, algumas coisas. Também para ficar mais organizado, eu vou estar usando a mesma sequência que eu uso nas embocaduras no meu treinamento, no dia a dia, tá bom? A primeira ferramenta que eu uso no treinamento dos meus cavalos é o Hackmore ou o Side Pull, tá? Como eu começo com esse tipo de ferramenta, que não vai nada na boca, eu tenho uma dúvida. Ô Gustavo, quando que eu tenho que tratar o dente de um potro? Por exemplo, eu começo com esse tipo de ferramenta que não vai dentro da boca. Eu posso esperar e só quando for pôr o bridão que eu te chamo? Como a gente faz isso? Como funciona? Então, na verdade, o tratamento dental, o procedimento deve ser realizado mesmo antes da utilização do Side Pull. Tá? O porquê disso? Mesmo que não vá nada dentro da boca do animal, quando você coloca o Side Pull, você vai exercer uma ação sobre ele, o que acontece? Ele vai acabar pressionando sobre a bochecha do animal e o que vai estar acontecendo? Vai estar comprimindo essa bochecha contra a dentição. Então é preciso que seja feito tratamento para quê? Para eliminar as pontas de esmalte dentário. Não vai ter problema na questão do dente lobo, mas vai estar comprimindo a bochecha contra essas pontas de esmalte dentário. Tá? E uma coisa muito importante, Ricardo, é sobre a posição do Side Pull. Tá? Isso muita gente acaba não prestando atenção nisso. O que tem que ser feito? Tá? É simples. Tá? Numa palpação da boca do animal por fora, a gente consegue sentir a dentição. A gente tem um espaço sem dentes e logo já começa os premolares aqui, os primeiros premolares.
O side pull ele tem que estar abaixo dessa linha de pré-molares, tá? Não pode nem estar muito justo e nem muito folgado, porque se você puxar, ele vai subir e vai comprimir contra o dente de novo. Então o ideal é que faça o tratamento realmente antes de colocar qualquer coisa, seja o side pull, seja o bridão. Beleza, Gustavo, a gente pode demonstrar isso? Sim, claro. Vamos lá. Eu já vou aproveitar para dar uma dica para vocês. Na hora de estar colocando a cabeçada do cavalo de vocês, eu indico que vocês deixem ela bem larga, tá? Para você conseguir colocar e ficar confortável para você, o seu cavalo na hora que você colocar. E se você precisar, você aperta ela um pouco mais. Aumenta o tamanho da cabeçada antes já de estar colocando e depois você encurta, que é mais fácil encurtar do que aumentar, tá bom? Então essa é uma dica. E agora aqui, Gustavo, vamos dar uma olhada aqui. Então aqui imaginando, tá? A gente consegue palpar, tá? Pode ser por dentro da cabeçada aqui, tá? E sentir já os primeiros pré-molares aqui, tá? Então essa daqui está no lugar ideal, porque ela está abaixo, aqui está a linha dos pré-molares e ela está abaixo da linha dos pré-molares, tá? Então quando esse animal for exigido aqui, ela vai estar pressionando, porém fora da linha dos pré-molares. O Reckmore é a mesma coisa, né? Mesma coisa, Reckmore. Tem gente que gosta de montar com cabresto, né, Ricardo? Com cabresto, seja o que for, tá? Eu uso bastante cabresto também. Então, o ideal é que realize esse procedimento antes de qualquer coisa que coloque na cabeça do animal. Valeu, Gustavo. Pessoal, agora eu vou falar para vocês de uma coisa extremamente importante que dificilmente a gente ouve alguém falar. A gente tem que dar muita importância para a montagem da cabeçada no freio. Porque os freios, eles seguem alguns padrões onde que eles respeitam a anatomia dos cavalos. Então nós temos que prestar atenção em alguns desses pontos. Eu vou montar uma cabeçada aqui e vou mostrar alguns desses pontos para vocês, ok? Bom, quando você vai fazer a montagem da sua embocadura, eu sugiro que você segure a cabeçada na posição como se você fosse o teu cavalo, tá? Quando a gente vai falar em freio, a gente tem essas hastes voltadas para fora. Por que elas são voltadas para fora? Para evitar o contato nessa parte aqui, na lateral da boca do teu cavalo. Isso faz sentido, Gustavo? Sim, é uma coisa muito importante também que a gente deve se atentar, é também ao tamanho dessa haste, tá? E essa curvatura. Por quê? Onde ela vai ficar? Ela vai ficar, lembra que a gente tem aqui os dentes pré-molares, tá? Então, para ter certeza que ela não está comprimindo esta região, tá? Então, por isso que ela tem que estar, como o Ricardo bem falou, né, para fora e não ser muito alta também, para que não venha muito para cima da face do animal. Outro ponto importante a ser observado no freio é a curvatura do bocal. Se você olhar de frente, você pode não perceber, mas se você olhar de cima ou de baixo, você pode ver que ele tem uma curvatura. Essa curvatura normalmente é para frente. Agora eu vou mostrar para vocês na prática a maneira correta de estar colocando a embocadura no teu cavalo. Uma coisa bem importante que a gente está olhando é sempre soltar aqui o afogador, alguns chamam de enforcador, afogador. É bem importante a gente soltar isso aqui antes de colocar, porque às vezes a cabeçada acaba travando, tá? Não termina de entrar na boca do teu cavalo. E aí você tem que tirar de novo, se o teu cavalo briga, foi a embocadura. Então, a primeira dica que eu dou para vocês aqui é: peçam para o teu cavalo abrir a boca, tá? Não fica batendo a embocadura nos dentes dele. O que eu faço aqui? Eu introduzo o meu dedo aqui no cantinho aqui dos lábios dele, aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem. E aí eu faço uma cócega nele aqui. E aqui, meu dedo está aqui bem na lateral do freio. E assim que ele abre, eu faço pressão onde? Lá em cima da cabeçada, puxando, tá? A embocadura para cima, ó. Aí eu puxo as orelhas para frente. Eu sempre evito estar dobrando as orelhas do meu cavalo para trás. E aí sim eu vou fazer o ajuste. Lembra que eu falei para vocês de deixar a cabeçada bem solta, ó? Então ela está bem solta, tá? E aí eu consigo fazer o ajuste certinho. No caso dela, ela até ficou bem ajustadinha aqui, na maneira que eu gosto de estar usando, tá? A outra coisa que é importante a gente estar prestando atenção é quanto à largura da embocadura, tá? Existem freios que são específicos para algumas raças, de porte maior ou porte menor. Então assim,
alguns animais que possuem a boca bem mais larga, é interessante que você preste atenção numa embocadura mais larga para o seu cavalo também. Tá? Se você colocar aqui e a embocadura espremer os cantos da boca do teu cavalo, ele já vai começar a ter alguma reação negativa por conta disso. O próximo ponto que a gente vai estar analisando aqui é a altura da embocadura. Aonde é o lugar ideal para essa embocadura estar? Tá? É aqui, ó. Eu coloco a embocadura e não quero que faça rugas aqui na lateral, nos lados dele aqui. Então eu solto aqui a embocadura, às vezes até puxo um pouquinho para baixo e vejo se não está fazendo ruga. Tá? Se estiver formando ruga, eu solto mais um pouquinho. Se estiver desencostado daqui, eu aperto mais um pouquinho. Tá? Bom, o próximo item agora que eu vou falar para vocês é sobre a barbela. Normalmente eu uso a barbela com 2 dedos de folga, tá? No animal. Novamente eu digo para vocês, na hora de colocar, coloca mais solto e vai apertando aos pouquinhos, tá? Então eu vou olhar aqui, tem que estar no mínimo com 2 dedos, tá? De folga. Essa aqui está até um pouquinho mais, eu vou deixar, que é só para a gente ilustrar para vocês aqui, tá? Então seria aqui. Para finalizar, a gente vai falar sobre tirar a cabeçada. Tá? Quando a gente fala de tirar a cabeçada, tem alguns pontos aqui que a gente nunca deve esquecer, que é soltar aqui o afogador. A gente tem que lembrar na hora de colocar e na hora de tirar. Se você for tentar tirar, isso aqui já é justamente para fixar um pouco mais a cabeçada e evitar que ela saia, né? Então se você for tirar com ele preso, não vai sair. Então você solta aqui o afogador. E para aquelas pessoas que usam aquelas barbelas inteiras de corrente, como essa daqui, ó, vou mostrar para vocês, que tem os ganchos, né, que você regula de acordo com o que você precisa usar no teu cavalo. Tem muita gente que esquece de soltar a barbela. Diferente dessas aqui, que a gente põe e tira e normalmente elas se encaixam sem precisar regular, essas aqui não, normalmente você tem que soltar. Então vale a pena a gente prestar bem atenção nisso para a gente não esquecer de soltar a barbela antes de tirar a cabeçada do nosso cavalo, tá? Eu vou fazer a retirada aqui da cabeçada. Outro ponto importantíssimo é: dá tempo do teu cavalo soltar a embocadura, tá? Tira devagar, dá o tempo que ele precisar para soltar essa embocadura. Ó. Se ele não soltar, como é o caso dessa égua aqui, você faz aquele... Ó, eu simplesmente dei um toquinho aqui na lateral da boca dela e ela já soltou. Tá? Quando eu falo de vocês colocarem o dedo aqui, pessoal, normalmente eu coloco o dedo aqui num local que não tem dente, né, Gustavo? Então eu não enfio o dedo lá de qualquer jeito, né? Mas só de você fazer ali dar uma mexidinha, fazer um carinho, ó, ela já mexe. Então é uma maneira sutil de você estar pedindo para ela, abre a boca, ou para tirar, ou para colocar a embocadura. Tá bom? Ricardo, é só para complementar aí, primeiro essa questão da segurança, né? Porque a gente sabe, como a gente viu no crânio lá, que aqui é uma região que não tem dente, há um espaço entre os incisivos e os premolares que não tem dente. Então é seguro que você coloque a mão aqui, pela comissura labial aqui, tá? Para que facilite esse animal estar abrindo a boca. Tá? E um segundo fator que eu queria até um alerta também, ao tirar, o porquê dessa tranquilidade, de deixar com que o freio desça naturalmente, para que o cavalo abra a boca naturalmente, porque se você tira com muita força, você pode estar causando um trauma nos incisivos, tá? E no caso do macho, que é mais comum, no canino, no gavião, tá? Isso vai causar uma vibração muito grande no dente e dor para o animal. Né? E num caso mais extremo, a gente chama de pulpite traumática. Você vai causar uma inflamação na polpa do dente e esse animal vai ter o dente muito sensível. Tá? Então são aqueles animais que começam a se recusar a deixar que você coloque o freio ou tire. Entendeu? Eles começam a ter reações de não deixar. Tá? Então é só esse alerta aí também para que não cause esse tipo de trauma. Beleza, Gustavo. É muito comum no meio dos cavalos, quando falamos sobre ação, a gente falar freio mais leve ou mais pesado. Mas para quem não é do meio do cavalo ou está entrando agora, é importante saber que na maioria das vezes nós não estamos falando sobre peso mesmo. A gente está falando sobre ação. Então quando a gente fala um freio mais pesado é que ele tem mais ação e um freio mais leve é que ele tem menos ação. Outra pergunta muito feita pelos alunos é: qual freio é mais pesado? Esse ou esse? E a resposta é depende. Na verdade, vários fatores influenciam quanto à ação de um freio. E nós vamos ver alguns deles aqui. Bem, pessoal, agora o Ricardo vai falar sobre
a ação da embocadura dentro da boca do cavalo, tá? Os locais de ação da embocadura. Só que para isso nós vamos só lembrar de 3 pontos, tá? Nós vamos falar sobre o pálato, que é o céu da boca do cavalo, tá? A língua e as barras, que são os ramos mandibulares do cavalo. Então, pessoal, falando do pálato, do céu da boca, é ideal que a gente analise qual a profundidade desse pálato, a altura desse pálato, do céu da boca do cavalo. No caso da língua, a espessura dessa língua. Uma língua mais grossa, uma língua mais fina, tá? Tudo isso influencia sim em qual embocadura você vai utilizar. E a questão das barras também, que é os ramos mandibulares, que você vai pensar na espessura do bocal que você vai utilizar. E isso o Ricardo vai demonstrar pra gente de uma forma melhor. Bom, pessoal, agora falando sobre esses 3 pontos que o Gustavo acabou de falar pra gente, eu vou falar pra vocês onde são exercidas ações dentro da boca do cavalo. E começando pelo pálato, os fatores relevantes de ação são a altura do bocal e o formato do ápice do bocal. E quando falamos de língua, os fatores relevantes nas ações são a mobilidade do bocal, se ele é articulado ou fixo, a largura desse bocal, a espessura e a textura desse bocal. E em se falando de barbela e haste do freio, embora eles não estejam em contato direto com a língua, eles vão influenciar muito na ação sobre a língua. E finalmente, falando sobre acento, barras, os fatores relevantes são iguais aos da língua. Para a gente relembrar, largura do bocal, espessura, textura, mobilidade, se ele é fixo, né, se o bocal é fixo, como esse freio aqui, ou se é articulado, como esse aqui, ou como os bridões. E novamente, as barbelas e as hastes do freio não estão em contato direto ali com as barras, mas fazem toda a diferença na ação das barras. Pessoal, agora nós preparamos aqui para vocês um crânio, onde a gente vai fazer a ilustração de tudo que a gente falou, para ficar bem claro para vocês aonde acontecem essas ações dentro da boca do cavalo. Então vamos lá. Quando a gente fala de pálato, vamos usar um freio aqui catedral, tá? Vamos colocar aqui dentro da boca, para a gente tentar entender como funciona isso lá dentro. A gente separou umas imagens aí, ó, vocês estão vendo. E olha aqui, quando eu começo a ação, pessoal, olha como funciona, olha o que acontece na boca do cavalo quando ele é acionado aqui, ó. Para vocês terem bastante ideia. Tá ficando claro? Vocês estão vendo a ação do freio no pálato? Como força o cavalo muitas vezes a abrir a boca? E agora, pessoal, falando de língua e barra, eu preparei aqui um bridão e a gente simulou uma língua aqui de espuma para ficar bem claro para vocês como são essas ações dentro da boca do cavalo. Então olha aqui, ó, o bridão fica mais ou menos nessa posição e quando a gente aciona as rédeas, olha como é que ele faz aqui, ó. E a língua está por cima, então vocês podem ver que a textura e a espessura, como pode influenciar na hora de você estar escolhendo a embocadura do teu cavalo, tá? Vai aumentar ou diminuir a sensibilidade dele aqui nas barras, ok? Bom, pessoal, agora que a gente já falou sobre os principais pontos de ação, nós podemos falar agora sobre alguns fatores que devem ser considerados na hora da escolha da embocadura do seu cavalo. O primeiro é o exame clínico, onde a gente vai estar analisando tudo que a gente já falou. É o pálato, espessura da língua e acento. Para isso, você precisa da ajuda de um médico veterinário capacitado para essa avaliação. Porque vale a pena lembrar que esse pode ser um procedimento arriscado se você não tem capacitação para isso. O segundo ponto que a gente deve levar em consideração na hora de estar escolhendo a sua embocadura é em que fase de treinamento o teu animal está. Então, se ele é um potro, ele passa pela fase de alguma coisa no focinho, de recmor, side pull, depois ele vai para a fase do bridão, depois freio bridão e depois o freio. Em qualquer uma dessas fases, você tem uma escala, né? Você pode usar uma ferramenta de ação mais leve e se for precisando você vai aumentando os degraus, tá? Conforme você tem necessidade. O terceiro ponto que a gente deve levar em consideração
é qual a finalidade do teu cavalo, que tipo de modalidade vai fazer, o que você vai fazer com o teu cavalo. Existem algumas modalidades, como salto, adestramento clássico e prova de andamento, onde você precisa que o teu cavalo esteja em constante contato com a embocadura. Nesses tipos de modalidade, normalmente são usados embocaduras de ação bem leve, para que você possa ter contato o tempo todo com a boca do seu animal, sem trazer nenhum tipo de dano. Em outras modalidades, como laço, timpene, 3 tambores, essa ação acontece de maneira muito mais rápida, então normalmente são usados embocaduras de ação moderada. Assim o competidor pode garantir respostas rápidas sem causar nenhum dano na boca do seu animal. Em outro exemplo, podemos citar as provas de rédeas, onde são usadas embocaduras com bastante ação. Porém, os competidores usam rédeas sempre bem soltas e mãos bem suaves, com o mínimo de contato com a boca do seu animal. E por fim, nós vamos falar dos cavalos de passeio, que por ter uma baixa exigência de manobras, pode ser usado sempre embocaduras de ação leve. O quarto ponto que devemos levar em consideração é que a escolha da embocadura é totalmente pessoal. E se dizemos que a escolha é pessoal, assumimos toda a responsabilidade pelo bem-estar e treinamento do nosso animal. Então eu vou deixar aqui para vocês algumas perguntas para você refletir a respeito da escolha da embocadura do seu animal, ok? Você consegue de verdade saber qual o seu nível de equitação hoje? O seu equilíbrio é bom ou às vezes você se desequilibra e apoia nas rédeas? Você tem mãos suaves? Quando treina seu cavalo, movimenta muito as mãos ou as mantém paradas? Qual o seu temperamento quando monta? Você é uma pessoa calma ou ainda se sente confusa ou brava quando as coisas saem do seu controle? Eu sei que deve ter muita gente aí se perguntando o que isso deve ter a ver com a escolha da embocadura. Eu sinceramente te aconselho a levar todos os aspectos em consideração na hora da escolha da embocadura do seu cavalo. Pois em 99,9% das vezes o que machuca a boca dos seus animais não são as embocaduras, e sim as suas mãos. Agora pessoal, nós separamos algumas dicas para vocês que eu uso e desenvolvi ao longo desses 20 anos. Mas que é muito importante que você saiba que é o que funciona para mim. Eu sei que existem várias maneiras de fazer e que funcionam também, mas isso é o que funciona para mim, é como eu faço. Lembrando que, visando o bem-estar do seu animal e a melhora da performance, antes de iniciar a doma, é importante chamar um veterinário capacitado para fazer o procedimento dental no seu animal, para verificar a presença de dente do lobo, ponta de esmalte dentário e dentes de leite retido, e assim poder tratá-los. Primeira dica: como eu coloco a embocadura nos meus potros? Esse é o primeiro bridão que eu uso na doma dos meus potros. Ele é colocado por baixo do cabresto, side pull ou Heckmore, e eu utilizo ele durante 3 ou 4 dias, ou durante o tempo que for necessário, para o meu potro ficar sensibilizado e de boca fechada. Nessa hora eu simplesmente troco as rédeas do side pull para o bridão. A segunda dica é quando eu faço a troca de embocadura nos meus potros. Durante o treinamento, o meu potro está fazendo todos os exercícios daquela fase, mas vira e mexe, ele se apoia um pouco mais na minha mão. Como eu não quero que minhas mãos fiquem pesadas e nem a boca do meu potro, eu troco por uma embocadura com um pouco mais de ação. Assim eu posso diminuir a ação das minhas mãos, aliviando mais a boca do meu potro. A terceira dica é como eu faço a troca das embocaduras nos meus potros. Por um acaso você já foi mudar a embocadura do teu potro de um bridão para um freio bridão e ele teve diversas reações negativas? Comigo isso acontecia com frequência, porque eu já sabia a hora de trocar, mas eu não sabia como. E a melhor maneira que eu achei foi assim: eu treino meus potros normalmente e no final do treino eu tiro o bridão e coloco o freio bridão, de pernas bem curtas e barbelas bem soltas. Então eu troto e ando passo a passo para desaquecer o meu potro e termino meu treino. No outro dia eu já monto usando o freio bridão, mas só peço exercícios fáceis para ele. Eu não vou tentar ensinar coisas novas, eu deixo o mais fácil possível para ele. Vale a pena dizer que quanto mais fácil você deixar para o seu potro, mais fácil vai ficar para você. Não digo fácil no sentido de coisas fáceis, mas sim no sentido de deixar fácil e claro o que você precisa dele. Se você conseguir isso, eu garanto que o seu treinamento será muito mais prazeroso para você e para o seu potro. A quarta dica é: verifique se o seu freio não tem folga nas articulações. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguns freios, como esse daqui, podem com o tempo aumentar esse vão e começar a beliscar os cantos da boca do seu cavalo. Então vale a pena você sempre estar de olho nas suas ferramentas de trabalho. A quinta dica, pessoal, é cuidado com o modismo na hora de estar escolhendo a embocadura do teu cavalo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes eu já passei por isso, assim como eu acredito que muitos de vocês também,
a gente vê um grande profissional usando um freio numa prova, ou a gente chega para comprar um freio e alguém fala assim, olha, fulano de tal está usando muito esse freio, está tendo bons resultados, enfim. E a gente sai e já vai comprando. A gente gosta, né, de ferramentas. Então, o que eu sugiro a vocês? Que antes de sair comprando, a gente deve tentar chegar nesse profissional que você viu usando, tendo bons resultados com essa embocadura, para tentar entender o porquê que ele está usando essa embocadura. Pergunta para ele qual o benefício que ela trouxe, o que aconteceu, qual era o problema que ele estava tendo. Se você tiver essas informações, você já vai saber se você deve ou não comprar esse tipo de embocadura. Isso vai trazer bem-estar para o seu animal e economia de tempo para você. Bem, pessoal, então é isso. Estamos agora finalizando então nossa palestra. Vale a pena lembrar que essa palestra, o foco foi essa questão de embocaduras. Nós demos uma pequena introdução dentro da odontologia relacionada a essa questão de embocaduras e bem-estar animal. Gostaria de agradecer ao Leonardo Feitosa mais uma vez pelo convite, agradecer ao meu amigo Ricardo pela excelente palestra, excelente explicação sobre embocaduras. Acho que foi muito proveitoso para todos e espero que tenham gostado. E qualquer dúvida sobre a parte de odontologia, se alguém quiser saber algo mais aprofundado sobre o assunto, vai ter o meu telefone, meu e-mail aí. Eu vou estar à disposição para esclarecer qualquer dúvida para vocês. Bom, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Mais uma vez a gente está junto. Eu que agradeço aí a sua participação. Obrigado. Leonardo Feitosa, muito obrigado também pelo convite. Quero agradecer também o Wagner, aqui do Centro de Treinamento Bataclan, que cedeu o espaço para a gente estar fazendo as filmagens. E agradeço também a todos vocês que nos assistiram até agora e espero mesmo, de verdade, que de alguma forma nós tenhamos contribuído para a conscientização de treinadores e amadores e estaremos à disposição para qualquer dúvida. E lembrando que conhecimento nunca é demais, porque seu cavalo merece.